Boa noite a todo mundo que está chegando. Agradeço desde já. Hoje a gente vai ter um bate-papo bem bacana sobre clubes de leitura. A gente vai ter aqui a Gabriela Santos, que é a cofundadora, junto com a Amanda Santos, do Clube de Leitura Letras Negras. Hoje a gente vai bater um papo um pouquinho sobre o clube de leitura, sobre clubes de leitura como estratégia para a formação de leitores, para fortalecimento e consumo de uma literatura preta. A Gabriela é médica, proctologista e cirurgiã, se eu não muito me engano, se não for ela me corrige. Ela já está aqui para conversar com a gente, eu vou chamar ela. Enquanto a Gabriela chega, eu vou ler um poema que agora eu tenho aberto as lives, eu tenho tentado, né? Lendo um poema. Oi, Gabi. Oi, eu entrei antes da hora. Não, 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 tranquilo, tem hora não. Queria agradecer muito o aceite do convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com você. Ah, eu mais ainda. Que a gente já tem um papo muito bom, pelos papos que a gente já tem no clube, são sempre bons. Eu estava falando aqui um pouquinho da editora e ia ler um poema. E aí eu vou ler esse poema e depois jogo a palavra para você se apresentar, dar boa noite para todo mundo, enfim. Pode ser? Claro. Tá, então beleza. Esse aqui é o livro Roleta do Genocídio, do Daniel Brasil, editado, publicado pela Orique Editora. Eu vou ler um poema chamado Intervenção, que ele diz muito sobre o momento que a gente está vivendo. E aí eu vou começar lendo esse poema que para mim fala um pouco sobre essa semana, sobre esse momento complexo. Intervenção. As tropas marcham, crianças empunhando fuzis, vestidas de um verde alvo, em contraste com as paredes sem reboco. Verde alvo fácil, sem treinamento para a selva, de concreto e aço e vidro, que corta o fôlego e espalha a miséria. Verde alvo, preto, na mira do soldado, do morro, preto, farto. Juro cumprir a Constituição, de ser oprimido. As crianças marcham, empunham tímidas e orgulhosas a esperança mórbida de um povo sem memória. Vamos dar um não à desordem, as crianças marcham, vestidas de verde, empunhando difusos, discursos holofotes, câmeras críticas, desvio de atenção, verba. Só existe uma maneira de acabar com a corrupção no Brasil. As crianças marcham. Às costas, generais, juízes, políticos e empresários, aplaudidos de pé pelas sacadas de imóveis herdados ou adquiridos com financiamento, desvio de dinheiro público. É preciso acabar com a ameaça comunista. As tropas, crianças marcham. Por entre o povo que, na verdade, tem a memória negada, que só faz ir e voltar da jornada, no mesmo horário todos os dias, e se desvia apenas para tomar orar, protestar. Quando a passagem sobe, quando o time perde, quando a criança morre. As crianças tropas tropeçam pelo caminho, marcham. Vamos colocar o Brasil nos trilhos, violentamente, cuidar das pessoas, de volta, varrer a roubalheira da 1864. Esse poema está aqui. Esse é um livro pesado e necessário, eu costumo dizer. Que infelizmente ainda fala muito sobre o que a gente está vivendo, né? Apesar de eu começar com um poema pauleira, que eu acho que para mim é meio um processo de... A poesia tem sido esse lugar de exorcizar alguns fantasmas e de lidar com alguns momentos difíceis, né? É importante também os lugares de troca de afeto, de cura, de se escutar, e eu acho que o clube de leitura é muito esse espaço, né? Então, queria que você aproveitasse o espaço, desse boa noite, se apresentasse, enfim. Sim.
Bom, boa noite. Eu queria muito agradecer a oportunidade, o convite, né, de estar falando sobre o nosso clube de leitura aqui, junto com você, junto com a editora Uric. Algumas pessoas aí já me conhecem, outras não. Meu nome é Gabriela, eu tenho 36 anos. Eu não sou uma pessoa formada na área da literatura, nem sou escritora. Eu sou médica por profissão e o clube, na verdade, ele acabou acontecendo não por uma coisa profissional, né? Ele acabou ocorrendo por uma demanda muito pessoal. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando com todo mundo o que significa fazer parte de um clube de leitura negra, principalmente nesse momento, né? Que Laurence já falou aí, é um momento muito difícil para todos nós que somos negros e negras no Brasil. Então, assim, eu entendo realmente que o nosso clube é um espaço de acolhimento, um espaço de compartilhar vivências, um espaço de suporte ao outro, de apoio e um espaço de resistência também, porque pessoas negras reunidas, né, em 2020, sendo discutindo, né, sobre política, discutindo sobre a nossa saúde, discutindo sobre todas as coisas ruins que têm acontecido, eu acho que acaba sendo um ato político, né? Mesmo que o clube não seja, não tenha sido feito com essa intenção em si. Então, eu acho muito importante ter espaços assim como esses, onde a gente pode se reunir e, através da leitura, discutir temas que são muito importantes para a nossa vida. Concordo com tudo. E fala um pouquinho do clube, Gabi, como ele surgiu, como ele funciona, a página, enfim, quem pode Sim, participar, que é muito é, importante. exatamente. O nome do clube é Clube do Livro Letras Negras, porque ele é um clube onde a gente debate literatura negra e literatura escrita por homens e mulheres negros, pelos dois sexos. Porém, por uma questão de necessidade, esse clube ele é aberto à participação de mulheres negras somente, porque a gente entende que existem vários outros clubes de leituras que são abertos a pessoas brancas, homens e mulheres brancos, mesmo que eles não levem o branco no nome, mas são lugares onde as pessoas brancas são um grupo hegemônico, né? Na verdade, quando a gente vai falar de grupos gerais assim de leitura, normalmente, ou grupos intitulados assim sem cor, na verdade são grupos que acabam representando o grupo dominante, né? Que é o grupo das pessoas brancas que acabam tendo o lugar de fala nesses grupos gerais. Então, assim, pensando em ter um grupo um clube onde o nosso grupo, que é um grupo de mulher negra, pudesse ter um lugar de fala respeitado, pudesse discutir as próprias questões, que às vezes não são questões que são pertinentes às mulheres brancas, né? Porque nós temos demandas muito diferentes. Nós achamos melhor criar esse clube com essa especificidade, né? Então, na verdade, quando eu falei que o clube surgiu de uma demanda pessoal, foi porque ele não foi assim muito planejado por mim para ser esse lugar que ele se transformou. O que acontece foi que a minha vida toda eu gostei de ler. Só que eu só vim ter contato com a literatura negra muito tardiamente assim na minha vida, só em 2017. E quando eu comecei a ler livros de autor e autoras negros, eu comecei a perceber que muitos dos assuntos relatados ali eram assuntos que falavam, que discutiam muito sobre raça, né? Mesmo que o livro não fosse um livro teórico, mesmo que fosse um livro ficcional ou que fosse um romance, eu percebi que essas obras escritas por pessoas negras, elas tinham questões que estavam sendo trazidas na intenção de serem discutidas. E, de repente, assim, eu me vi com muita necessidade de compartilhar tudo aquilo, né? Trocar sobre aqueles assuntos. E, inicialmente, eu fazia isso com a minha irmã. E teve uma vez que eu cheguei para ele e falei assim, poxa, eu tô lendo o livro X e, nossa, eu queria tanto ter um espaço assim onde eu pudesse conversar sobre esse livro, onde eu pudesse me reunir com pessoas que também leram ou que são interessadas nisso. Só que eu não conheço nenhum clube
que é dessa forma, né? Para esses tipos de livros. E aí minha irmã falou assim, mas então por que que a gente não cria o nosso clube do livro? E foi criado exatamente dessa forma, assim, amadora, né? E por uma necessidade pessoal. E aí a gente começou a divulgar o clube em algumas páginas de Facebook de assuntos negros, né? Páginas relacionadas à negritude. E aí a gente chegava nas páginas, divulgava o livro e convidava, né, mulheres negras que fossem interessadas na literatura negra para participar. E aí as pessoas foram vendo os anúncios e foram chegando, foram seguindo o clube nas redes sociais, né, inicialmente no Facebook, depois a gente fez aqui uma página no Instagram. E a gente começou, depois que as pessoas reuniu um pouquinho de gente, a gente resolveu começar a fazer os encontros. Então, o clube, ele sempre teve a intenção de ser um clube de encontros presenciais, né? Isso só foi interrompido agora por conta da quarentena do Covid, mas até então era assim. Então, de 2018 para cá, que o clube tem 2 anos e pouquinho, a nossa intenção era se reunir a cada 2 ou 3 meses. A gente estava lendo em média uns 5 livros por ano, então dava mais ou menos a cada 2, 3 meses um encontro presencial, que já aconteceu em vários lugares. Já aconteceu no hall do CCBB, já aconteceu no pátio do Museu de Arte de Niterói, em vários lugares. Mas por último a gente resolveu se fixar no Parque Madureira, por a gente entender que é um lugar muito preto, né? Que representa muito pra gente. Um Uhum. lugar escolhido propositalmente, né? Por ser um subúrbio, porque a gente sabe que muitas vezes esse tipo de atividade literária frequentemente acontece na Zona Sul. Então, a gente quis que fosse um lugar acessível para a maioria das pessoas, independente de onde elas estivessem vindo. E realmente, Madureira é um lugar bastante central, né? Tem acesso a várias linhas de ônibus, o trem e tudo. E assim, é um lugar que representa muito pra gente, porque é um lugar que a gente se sente completamente à vontade, sabe? Ali, quando a gente se senta na grama para discutir sobre os nossos livros, nós não somos vistas com estranhamento, porque nós pertencemos, né? Nós fazemos parte daquele ambiente. E então, fora os encontros presenciais, a gente também tem atividades que acontecem online, que são atividades onde a gente discute alguns textos, coisas mais curtas, né? Que a gente chama de pocket literário. De tempos em tempos, a gente escolhe um texto, e esse texto pode ser um texto ficcional como um conto, só que majoritariamente é um texto teórico, e a gente escolhe para discutir esse texto. E apesar dessa parte da atividade ser somente virtual e ser textos menores, é uma parte que eu julgo ser de extrema importância do clube, porque quando a gente discute os textos teóricos, a gente consegue fazer uma discussão muito crítica sobre a nossa história. Então, é claro que os livros que a gente escolhe para ler ao longo do ano são livros de romance, a gente já leu livro de poesia, livro de ficção, de afrofuturismo, livros vários, assim, que são muito importantes também, obviamente. Só que, para mim, os textos teóricos, eles têm um peso bem diferenciado, né? Porque eu acho que através dele a gente consegue acessar, de repente, uma literatura que de outra forma a gente não conseguiria, né? Porque a escola, obviamente, não nos forneceu e nem nos fornece isso, né? A universidade, independente da área que você curse, muito menos, É. né? Então quando a gente lê os textos teóricos, a gente consegue conhecer o pensamento de intelectuais negros que de outra forma a gente não conhecia. Então, por exemplo, de texto teórico que a gente já leu Racismo e Sexismo na Sociedade Brasileira, de Lélia Gonzalez, a gente já leu Vivendo de Amor, de Bell Hooks, a gente já leu A Máscara, de Grada Quilomba, a gente já leu Cartas de uma Prisão de Birmingham, de Martin Luther King. Então, são Teve no coisas que... Malcolm também, que eu me lembro. Teve o do Malcolm, que foi o primeiro capítulo da biografia do Malcolm.
E até quando eu li esse texto, eu entendi por que que o Malcolm é o Malcolm e o Malcolm não é o Martin. Porque ele teve todos os motivos do mundo para ser do jeito que ele foi, né? Sim. Então, esses textos teóricos, eles são muito importantes também para a gente fazer assim, se reconhecer enquanto povo preto e para a gente entender como é que é a construção identitária do nosso povo, porque isso é muito importante, e perceber também quais são os processos históricos que aconteceram ao longo do tempo, para que nesse momento a gente estivesse localizado nesse lugar, enquanto comunidade preta. Porque, assim, tudo que a gente é hoje, o lugar que a gente ocupa, as coisas que a gente passa, elas não são ao acaso, né? E elas não são, assim, desconectadas do resto da nossa história, né? Então, tem tudo, assim, bastante relação com as coisas que aconteceram há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. E esses teóricos, eles nos ajudam a perceber isso. Eles facilitam que a gente entenda esse tipo de coisa. Eu acho muito importante. Bacana. Eu vou. Eu faço parte do clube, né, gente? Então eu tô aqui. Eu comecei participando nos pockets, porque quando eu entrei eu ainda estava no olho do furacão da tese, então eu não estava dando conta de ler livros completos. E eu acho isso também muito bacana, porque traz essa possibilidade, né? Quem não dá conta de acompanhar o ritmo da leitura do romance que a gente está lendo, embora tenha um tempo bacana, pode participar da leitura dos textos curtos e tudo mais, eu acho isso muito legal, assim. É, deixa eu ver aqui. Eliana T. Oliveira, 23, fez uma pergunta. Eu vou só já. Eu normalmente faço as perguntas no fim, mas eu vou pegar o gancho da pergunta dela para a próxima pergunta também que eu vou te fazer. Ela está perguntando que autoras negras no campo da literatura vocês já leram no Clube do Livro. E aí eu vou perguntar também, óbvio, que não sei se vai dar conta de dizer todas, mas cita quem você quiser. Como é que vocês fazem a curadoria? Como é que vocês fazem a escolha dos livros por ano? Sim. Então, a curadoria ela é feita da seguinte forma. A gente tenta, em primeiro lugar, ver o quão o livro é acessível, né? Porque a gente sabe que a gente tem pessoas dos mais diferentes, né? Possibilidades, assim, poderes aquisitivos dentro do clube. Então, a gente tem que pensar que a leitura que a gente vai escolher vai ter que ser acessível no primeiro lugar, porque de nada adianta a gente escolher uma leitura maravilhosa se a pessoa que participa do clube não puder adquirir essa leitura de alguma forma. Então a gente escolhe livros que sejam livros físicos que não sejam tão caros, ou que se forem caros, que pelo menos tenham uma versão digital disponível, né? De repente um e-book mais barato, ou um e-book gratuito, ou então às vezes aqueles livros que são bastante conhecidos que praticamente já caíram no domínio público. Isso é muito importante na escolha. Aí passada essa fase, a gente sempre tenta pegar e fazer várias escolhas assim que sejam mais diversas possíveis. Então a gente sempre tenta trazer autores e autoras negros, apesar de reconhecer que a gente lê muito mais autoras, né, mulheres do que homens, mas a gente está caminhando para balancear mais isso. E também trazer escritores de vários países, né? A gente traz escritores brasileiros, mas também escritores americanos e também escritores de países africanos. Então, a gente já leu autores nigerianos. Do livro corrente agora que a gente está lendo é uma autora moçambicana. O próximo livro vai ser uma autora de Burkina Faso. Então a gente tenta fazer com que seja uma escolha bastante diversa para que a gente possa ver a literatura do ponto de vista de vários lugares, assim, de África e da diáspora, né? No caso do Brasil, dos Estados Unidos e tudo. Dos textos, a gente também tenta trazer essa variedade para os textos, além dos livros também. Acho que a única autora portuguesa que a gente leu até hoje foi a Grada Quilomba. Então, assim, a maioria dos nossos autores são brasileiros, americanos e de países africanos. É assim que a gente acaba escolhendo. A gente pretende também, em breve, tentar pegar autores de outros países, né? Da diáspora, autores, por exemplo, cubanos, eu acho que é importante também, autores da América Latina. A gente também vai tentar trazer isso, né, da América do Sul, para a gente poder trabalhar mais. E falando sobre os livros que a gente já leu,
A gente começou a ler os livros juntos em 2018, né? Então, o nosso primeiro livro foi, que a gente se reuniu para ler, foi O que é Lugar de Fala, da Djamila, porque a gente escolheu um livro que fosse curto, né? Porque ia ser a nossa primeira experiência, um livro que não fosse caro na época e um livro que fosse acessível. Porém, assim, nós tivemos uma pequena surpresa, porque depois que a gente escolheu, a gente percebeu que a linguagem do livro não era tão fácil assim de ser lida. Mas eu acho que foi uma boa tentativa, assim, né? A gente se reuniu, leu esse livro. É, eu fiz uma lista aqui, porque eu não lembro de todos, assim, de cabeça. Ah, tranquilo. Mas depois do Lugar de Fala, nós lemos Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, né? Que é um livro bastante popular. Na sequência, lemos Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, que é um livro teórico, mas é um livro excelente, é um livro de fácil leitura, que particularmente para mim é assim, foi um divisor de águas, me abriu os olhos mesmo sobre a questão racial, que me mostrou, na verdade, que tudo está intrincado, né, que as coisas não são por acaso. Lemos Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que, para quem não sabe, é uma autora negra, de origem muito pobre. Ela escreveu esse livro em forma de diário, né? Ela era uma mulher de pouca escolaridade, né? Ela sabia ler e escrever, mas ela não tinha muitos estudos. E ela era uma mulher negra moradora de uma favela em São Paulo, né? Na favela do Canindé. E ela escreveu esse livro na década de 50. Então, esse livro foi bastante representativo. Em 2019, nós lemos O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Lemos Parábola do Semeador, que é um livro de afrofuturismo da Octavia Butler. Lemos Amada, da Toni Morrison. Lemos Bruxacata, da Nédia Okorafor, que é de um gênero que a autora chama de afrojujuísmo. Ela não gosta do termo afrofuturismo. Lemos Fique Comigo, da Yobami Adebayo, que é um romance muito bom. Em 2020, lemos Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia, que é brasileira. O Ano que Eu Disse Sim, da Shonda Rhimes, da produtora das séries. No Seu Pescoço, diz que é que é um livro de contos da Chimamanda. Tudo Nela Brilha e Queima, que é um livro de poesias da Riane Leão, que também é brasileira. E no momento nós estamos lendo o livro da Paulina Chiziane, que é uma autora moçambicana, que é Niquete, uma história de poligamia. Então esses foram os livros que a gente leu de 2018 para cá. Ah, bacana. Bom que eu fiquei sabendo o que que eu perdi. É. Eu cheguei na época do Amada, que eu tentei começar a ler, mas eu vou te dizer que eu não consegui ler. Eu lia, relia, tentava e eu não conseguia avançar na leitura. Aí eu desisti, estava no meio do processo do doutorado. Eu falei, não, não, depois eu Amada é um tento. livro um pouco grande também. Nem ele, eu achei difícil, assim, A a leitura? leitura dele. Gente, o pessoal falou que estava com eco, eu não sei se é meu telefone. De novo, talvez eu tenha que É, baixar o volume. mas o pessoal falou que reclamou. Tá com eco? Melhorou? Não? Então, beleza. Acho que sim. Eu vi, é porque também tem um delay entre os comentários, o que a gente está falando, enfim, às Ah, é vezes verdade. aconteceu há 2 horas atrás e agora que eu vi. Mas, enfim, é, deixa eu me achar aqui. Uma coisa legal que o clube tem feito, que é trazer personalidades negras, né? No grupo do WhatsApp, então, de fim de semana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho muito bacana. Então, na verdade, assim, até o início da quarentena, essa parte da atividade do clube, né, de trazer personalidades negras, ela não existia. Sendo que a gente percebeu que com a quarentena do Covid, a gente poderia ficar vários meses sem poder fazer o nosso encontro presencial, né? E a gente sentiu necessidade de fazer mais atividades virtuais para que a gente tivesse mais interação durante esse período da quarentena. E aí, dentre as coisas que a gente pensou, foi trazer as personalidades negras, porque a gente percebeu que havia, na verdade, assim um gap, né? Na verdade, assim uma falta, né? Disso assim sendo divulgado, porque a gente percebeu que assim dentro das áreas de referência, dentro das áreas assim de pessoas que eram referências em várias partes, a gente percebia que não era muito divulgada como que as pessoas negras participavam daquele lugar.
Então, por exemplo, nas artes, na própria literatura, ou então na própria atuação política, né? Pessoas que se destacassem. A gente percebia que faltava um pouco isso, e aí a gente resolveu trazer. O quadro das personalidades negras funciona da seguinte forma: é uma coisa que participa quem quer, né? É uma coisa voluntária, cada participante traz uma personalidade pro grupo, numa data combinada, e apresenta normalmente uma foto dessa personalidade e fala sobre ela, e aí a gente debate sobre ela. E aí, é, mesmo a gente, né, engajada dentro desse mundo da literatura negra e tudo, várias de nós já passamos, né, pela universidade ou estamos na universidade, a gente percebeu que várias personalidades que as colegas, que as amigas traziam, eram personalidades completamente desconhecidas, assim, por nós, ou pela maioria de nós. E eram personalidades muito importantes, né? Então, quando isso começou, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita, porque foram trazidas personalidades que são muito importantes para a gente, assim, historicamente, né? Foi trazida Beatriz Nascimento, né? Que é uma historiadora, professora, ativista, super importante e que era desconhecida da maioria de nós. Foi trazida a própria Lélia Gonzalez também, que é uma ativista intelectual, professora, universitária e uma das fundadoras do movimento negro. E muitas pessoas não conheciam Lélia Gonzalez, né? E era uma pessoa que nossa, fez toda a diferença para a gente estar no patamar que a gente está hoje, enquanto uma comunidade negra organizada, entendeu? E outras personalidades mais que foram trazidas também. Foi trazido Israel Soares Júnior, que eu também não conhecia, que foi o primeiro médico negro brasileiro e ele era filho de escravizados, então muito importante. Antonieta de Barros, que foi a primeira mulher negra com um mandato político no Brasil, foi a primeira mulher negra numa carreira política, ela foi deputada estadual e ela foi filha de pessoas escravizadas também. Então, assim, essas pessoas elas jamais deveriam estar no anonimato, entendeu? E por algum motivo que a gente sabe qual nós nunca tivemos acesso a essas histórias na nossa vida escolar, na nossa trajetória escolar, porque as pessoas que nos eram apresentadas como importantes ou como destaques, né, em certas áreas, né, como política, literatura e etc., sempre foram pessoas brancas. E essas pessoas eram super importantes e simplesmente elas foram deixadas de lado. Então, assim, se o ensino formal não fez isso por nós, de trazer essas pessoas e de nos apresentar, então nós fizemos, entende? Que é muito importante a gente saber e perceber também que a intelectualidade negra, ela não é uma coisa que ela começou há 10 ou 20 anos atrás. A intelectualidade negra, Sim. ela começou há muitas décadas, né? E eu arrisco a dizer que começou há algumas centenas de anos no Brasil, falando especificamente. Então, ela existe, ela está aí, só que ela nunca nos foi apresentada, né, pelos meios formais de educação. Então, já que isso não aconteceu, nós trazemos isso para nós mesmos, mesmo que tardiamente, mesmo que conhecendo eles agora, na idade adulta, né? Mas eles precisam ser conhecidos. Muito legal você falar isso. Eu também conheci algumas das personalidades lá a partir da apresentação, né? Eu lembro que teve uma artista, eu não vou lembrar o nome dela, uma pintora que tinha um estilo Amanda meio que trouxe naif, ela. que me lembrou o Basquiat. E, pô, eu falei assim, caraca, nunca tinha ouvido falar, acho que era Maria Auxiliadora. Era Maria Enfim, não vou Auxiliadora. lembrar. É, e eu falei, caraca, que foda, assim. Eu aprendo muito com o clube, de verdade. E aí você está falando sobre essa questão, no caso das personalidades, né? Que a gente, o clube como esse espaço de trazer essa informação que os meios formais de educação não trazem, não só essas personalidades, mas também toda a seleção de autores, textos, obras que vocês trazem para o espaço do clube, né? Eu queria que você comentasse
como é que você vê, né? Qual a importância desse espaço, né? Dos espaços de clube de leitura para a formação de autores, de leitores, para fortalecimento da literatura preta? Como é que você vê isso? Eu acho que assim, um espaço como esse, como o clube de leitura, ele é muito importante para isso, né? Em primeiro lugar, quando você se propõe a fazer uma atividade conjunta de leitura, é claro que isso estimula bastante que você continue a ler e que a leitura se torne uma coisa constante e regular ao longo do ano e na sua vida também. Então, isso é muito importante. Porque se a gente for pensar na gente enquanto povo preto, a realidade de muitas de nós é que a leitura nem sempre ocupou um espaço prioritário na nossa vida, na nossa infância, na nossa adolescência e juventude. Seja por dificuldade de acessar os livros, porque óbvio que hoje em dia, né, a gente tem internet, a gente consegue as coisas com muito mais facilidade, mas nem sempre foi assim. Então, livros sempre custaram caro, né? E a gente sabe que nem todas as nossas famílias poderiam estar comprando livros, às vezes, extra, né? Fora dos livros didáticos, e que para muitas famílias isso realmente era uma coisa completamente supérflua ou um luxo. Então, pensando nisso, que muitos de nós nunca teve a leitura como um lugar prioritário, que a leitura sempre pode ter sido negligenciada por essas questões de dificuldade de acesso, ou às vezes mesmo por uma certa desmotivação, porque às vezes o livro que você tem acesso, o livro que é te oferecido, se é um livro que não dialoga com a sua realidade, que não dialoga com a pessoa que você é, que não traz as questões que são importantes para a sua vida, as questões que você passa, isso às vezes pode ser um motivo para desmotivar algumas pessoas, né? Para deixar, pode ser um motivo suficiente para fazer a pessoa se afastar da leitura, né? Porque às vezes é um pouco frustrante, né? Principalmente quando você é criança e adolescente, você está sempre lendo livros onde você não se enxerga, né? Onde o protagonista não parece com você, onde não tem ninguém parecido com a sua mãe, não tem ninguém parecido com seu pai, onde ninguém discute as coisas que são importantes para você, as coisas que você passa no seu dia a dia, né? Então, ter um espaço de literatura preta que fale sobre questões pertinentes, né, à população preta, para mim é muito importante. É muito importante realmente, porque assim, é óbvio que a gente também, a gente traz a leitura como uma coisa recreativa como um hobby, né? Não como uma distração, né? Mas como um momento de lazer. Mas, mais do que isso, para gente, a leitura ela é muito importante porque para a gente ela é uma grande ferramenta para aumentar o nosso senso crítico. Então, quando a gente traz os livros ou os textos, é isso que a gente busca, na verdade, entendeu? Que a gente faça uma leitura crítica em cima daquilo que está sendo falado, independente do gênero literário, né? Que a gente consiga perceber outros pontos de vista, que a gente possa trocar, debater informações, ouvir o outro, né? E se o livro trouxer dores, que seja uma forma da gente também explorar as nossas dores, né? E talvez superá-las, porque isso também é muito importante. E também pensar que a literatura trabalhada dessa forma, ela pode, na verdade, nos levar a lugares assim de reflexão que talvez sozinho ou sem aquela leitura a gente não fosse chegar. Então, fazer isso para mim em grupo é muito importante, porque tem vários grupos do clube que eu já tinha lido anteriormente sozinha. E nem há muito tempo atrás. E quando eu li de novo junto com o clube, a leitura que eu tive foi muito diferente da anterior. Então é muito importante realmente a gente ler junto, a gente trocar opiniões, experiências, pontos de vista. Eu acho que isso é super válido. Sim. E a gente tem uns debates muito bacanas, né? Infelizmente, nunca consegui ir num presencial, porque quando eu comecei a ler, Veio a já quarentena. veio foi nesse período de isolamento social aí. Mas eu tenho participado dos encontros virtuais, né? E a gente tem tido discussões muito boas. Uma coisa que tem me chamado a atenção é justamente quando a gente começa a refletir sobre a cor dos personagens, né? Porque nem sempre isso está posto. Mas quando a gente olha para a literatura branca, né, que se diz universal, isso também não está posto. Eles não se marcam, né? Brancos não se marcam, não se colocam nesse lugar. Mas existem uma série de marcadores
simbólicos, muitas vezes, que eles fazem para marcar a gente quando eles estão escrevendo sobre a gente na literatura deles. Por outro Simbólicos ou às lado, vezes completamente diretos, né? sim, Porque também é. O eles não preto. se intitulam, quando eles vão falar sobre uma mulher branca ou um homem branco num livro escrito por pessoas brancas, eles não dizem João era um homem branco de 40 anos de idade. Mas se for um personagem negro, eles vão citar, né? Como se ser um personagem branco já fosse a normatividade, e na verdade é, né? Fosse É, a para coisa, eles é. para eles seria a coisa normativa e, na verdade, quando você coloca o negro, você tem que pontuar que ele é negro para as pessoas entenderem que ele é o diferente, o outro, né? Sim. Eu Exatamente lembro isso. muito nessa discussão quando a gente estava lendo o conto do Machado de Assis, O Pai contra a Mãe, e a gente ficou, enfim, para mim foi uma discussão que rendeu e que foi muito bacana, assim, eu gostei muito desse encontro. E aí eu queria que você comentasse, assim, como você está, né, é fundadora e está aí há mais tempo, é, temas e discussões, questionamentos, enfim, papos interessantes que rolou dentro do grupo e que você acha válido, enfim, se você quisesse comentar. Sim. Um dos livros assim, de uma favelada de Carolina Maria de Jesus, porque foi um livro que a gente percebeu que foi escrito de um lugar que normalmente nós não vemos dentro da literatura que nos cerca, né? Como eu já falei, Carolina Maria de Jesus era uma mulher, uma mulher adulta, né? Mas jovem, ela não era idosa, ela era uma mulher de pouca escolaridade, favelada, mãe solteira, que criava os seus filhos assim dentro de uma situação muito adversa mesmo. Eu não vou nem dizer de pobreza, mas assim, de miséria, né? Quem lê o livro sabe que tem várias partes do livro onde ela deixa muito claro que ela precisa catar papelão durante a manhã para ela poder alimentar os filhos dela na hora do almoço e na janta. Então, nesse livro a gente percebeu, mesmo sendo pessoas negras e vindo, né, de famílias pobres, que na verdade existia um outro lugar das pessoas negras miseráveis, que é diferente desse lugar que a gente ocupa, mesmo sendo pessoas negras de origem pobre. E a gente percebeu como que essas pessoas, elas são massacradas pela sociedade, né? Na verdade, elas são muito destratadas pela sociedade e apesar disso, são pessoas intelectualmente muito valiosas. Porque mesmo com toda a diversidade da Carolina Maria de Jesus, ela conseguia produzir intelectualmente falando, tanto que O Quarto de Despejo foi só um dos livros que ela escreveu mais acho que uns 5 ou 6 livros. E além de produzir intelectualmente, ela era crítica politicamente, muito crítica no livro dela. Então, isso nos fez perceber que pessoas negras pobres podem ser pessoas negras intelectuais, que a intelectualidade ela não está restrita às universidades, ela não está restrita a um curso superior. É claro que a gente sabe que a universidade é um lugar de produção de conhecimento, mas a gente tem que ter noção que existe intelectualidade fora dali também, e é uma intelectualidade que não deve ser desprezada. A Carolina Maria de Jesus ela foi traduzida para várias línguas, o livro dela foi publicado em vários países, né? Isso aconteceu por intermédio de um jornalista que um dia viu ela escrevendo na porta do barraco dela. Ela fazia esses diários em cadernos que ela encontrava, né, quando ela catava os materiais e tudo, papelão. E aí ele intermediou para que ela fosse publicada. Mas ela é só um exemplo, né, na verdade, de várias outras pessoas que às vezes podem estar sendo escondidas nas nossas periferias, que são pessoas que, com a oportunidade certa, elas podem mostrar a que vieram, entendeu? Elas podem ser pessoas que podem agregar nas mais diversas áreas, né? Na literatura, ou nas artes, ou na parte tecnológica. Então, aquele livro, acho que ele fala muito sobre oportunidade, né? Porque é óbvio que, assim, naquele momento ela conseguiu fazer isso através de uma pessoa branca que foi o jornalista. Mas quantas outras pessoas que de repente se tivessem a mesma oportunidade que Carolina,
não poderiam ter também os seus talentos descobertos, né? O fato de você não ter escolaridade não significa necessariamente que você não possa ser uma intelectual ou que você não tenha nada a agregar, ou que você não seja uma pessoa com pensamento crítico ou uma pessoa que possa discutir assuntos que são muito pertinentes à sociedade. E ela, assim, mesmo passando uma condição muito adversa, ela conseguiu produzir. Então, ela se superava, na verdade, a cada dia. Eu acho que a Carolina Maria de Jesus, eu acho que ela deveria ser, sabe, lida nas escolas, eu acho que ela deveria ser citada nos cursos superiores, porque ela é muito importante para a literatura, né? Muito importante mesmo. E o outro debate que a gente teve, que eu achei que foi muito pertinente também, que causou uma discussão muito boa, foi quando a gente leu o texto Vivendo de Amor, da Bell Hooks. A Bell Hooks, ela é uma escritora americana, e nesse texto Vivendo de Amor, ela faz uma discussão sobre como o amor-sentimento foi, durante muito tempo, negado ao povo preto. E para pontuar isso, ela começa dizendo que como que a nossa família negra foi construída baseada no período que a gente passou, né, pela escravidão. Então, ela coloca que os nossos problemas com o sentimento amor, eles começaram naquele momento, né? Quando as famílias negras, elas eram separadas, né? Quando você estava numa condição, por exemplo, de ser escravizado, você ter amor por alguém, ou você expressar sentimentos, podia te colocar numa posição muito vulnerável, que às vezes poderia, Uhum. inclusive, ameaçar sua sobrevivência. Então, quando você não sabia quanto tempo que você ia ficar com seu filho depois que ele nasceu de você, ou quanto tempo você ia ficar com a sua mãe, quanto tempo que você ia ficar com seus irmãos, era muito difícil realmente você construir relações afetivas duradouras. E ela coloca como isso teve consequências na formação, na dinâmica familiar de pessoas pretas anos depois, na modernidade, né? É, Ela fala que as famílias do sul dos Estados Unidos são famílias que são conhecidas tradicionalmente por serem muito severas com suas crianças ou não estimular que as crianças mostrem sentimentos. E a gente sabe que a região sul dos Estados Unidos é uma região com uma herança escravocrata muito grande. E ela pontua isso, né? Que quando uma criança é repreendida ou quando uma criança lá é castigada fisicamente, os pais falam que não é para chorar, que não é para ficar chorando, que é para engolir o choro, porque senão vai apanhar mais. E ela coloca isso como se fosse, na verdade, um reflexo de como essa família viveu aquele período, né? E depois também ela cita um livro da Toni Morrison no texto chamado Sula, que tem exatamente um diálogo que retrata muito bem isso. Assim, tem uma parte que a Hannah, que é uma mulher adulta, ela pergunta para a mãe dela, a Eva, pergunta assim: você alguma vez nos amou? E a mãe dela olha para ela assim e responde de uma forma bem ríspida, tipo, o que você acha, sabe? Você acha que eu não te amei? Você não está aí viva e saudável? Como que você não consegue enxergar isso? Só que a Hannah não estava falando sobre sustentar, né? Não estava falando sobre prover coisas materiais. Então a Hannah devolve de novo a pergunta: você alguma vez brincou com a gente? E a mãe dela, Eva, responde, como se aquela pergunta fosse idiota de outro mundo. Fala: brincar? Ninguém brincava em 1895. Você acha que só porque as coisas são fáceis agora, que foram sempre assim? Em 1895 ninguém brincava com ninguém. Os negros, eles morriam como moscas. Então esse diálogo, ele marca bem, nas palavras da Eva, o que significava amor dentro de uma família preta. O amor significava lutar para sobreviver e garantir Sobrevivência do ser. um sustento, garantir coisas materiais. Isso significava amor, né? Ou significava amor, ou pelo menos era a forma de amor mais importante, a que mais importava, que estava acima de afago, acima de brincadeira, acima de carinhos físicos.
Então, isso, apesar da personagem citar uma época de 1895, isso não está muito distante das nossas famílias hoje em dia, né? Muitas famílias negras, elas têm dificuldade, às vezes, de explorar o amor nesse sentido. E isso vem muito dessa herança também. Então, esse foi um debate que foi muito importante, né? O fato também, assim, da nossa família, da família preta como um todo, muitas vezes, por conta mesmo do processo escravocrata, ser uma família constituída sem reconhecer uma paternidade. Isso é muito importante. Porque nas famílias constituídas dentro do regime escravocrata, normalmente, quando você tinha alguma relação de parentesco, você só sabia quem era sua mãe, mas você, grande maioria das vezes, não sabia quem é o seu pai. Então, hoje em dia, você também tem esse modelo de família negra é, que é, é, que é comandado apenas por uma mulher negra com seus filhos, sem uma paternidade presente, isso também não é uma coisa que acontece por acaso, né? Eu acho que as coisas estão muito interligadas. Então, esse texto foi um texto que rendeu, assim, vários debates, sabe? Vários debates, porque... Mas, ao mesmo tempo, foi um texto emocionante porque, assim, apesar de todas as dificuldades que a gente já passou, né, enquanto construção de família preta ao longo da história, nós lutamos diariamente para que a gente consiga construir dinâmicas mais saudáveis dentro das nossas próprias famílias. Então, hoje, a gente consegue perceber que há uma necessidade de um afeto, por mais que hoje ainda muitas pessoas precisem realmente colocar a luta da sobrevivência como uma prioridade, como primeiro lugar, a gente consegue perceber que os nossos filhos realmente eles precisam de carinho, que eles são crianças, que eles não podem ser considerados como pequenos adultos, que eles precisam que a gente os diga que os ama, que beija, que abraça, que isso é muito importante, porque às vezes falando de uma geração próxima, né, de avô ou de avó, ou às vezes de pai e mãe mesmo, ou de bisavô e de bisavó, a gente percebe que era uma coisa que não estava presente na nossa família preta. Sim, é muito importante trazer essa fala da Bell Hooks, porque ela contribui para o processo de descontinuidade disso, né? Quando a gente se dá Exatamente. conta disso, a gente pode pensar outras estratégias, né? Muito no discurso hoje do autocuidado, discurso do afeto entre os nossos, do amor afrocentrado, enfim, e tantos discursos que bebem nessas fontes, que são possíveis porque tem toda uma galera antes da gente produzindo essas reflexões, né? Olhando o passado, o presente e propondo caminhos para o nosso entendimento, né? Que Exatamente. tiram a gente do lugar de objeto, né? E colocam a gente na centralidade da compreensão da coisa. É muito importante isso. Vou fazer minha última pergunta, e aí eu vou ler. Tem já algumas perguntas aqui que eu já visualizei que o pessoal está fazendo. Você falou da Carolina Maria de Jesus, né, e da questão da oportunidade que uma pessoa branca deu para os escritos dela e publicou, né? E o mercado editorial é uma coisa que às vezes a gente não reflete muito, né? Que é um mercado editorial extremamente embranquecido, não só pelas suas produções, né? E aí, nesse sentido, o clube é muito importante porque está dando espaço para as publicações pretas, né, que vem ganhando espaço no mercado editorial brasileiro, cada vez mais, ainda bem, inclusive, mas ainda é um mercado editorial comandado por pessoas brancas, né? As grandes editoras são majoritariamente brancas, então acaba que boa parte dos autores e autoras negras, principalmente quando a gente está falando de tradução, né? Que chegam aqui, chegam via editoras brancas, e é uma reflexão que às vezes a gente não tem, né? A gente passou tanto tempo carente, né, de acesso a uma linguagem nossa, a um contato com escritos que nos trouxessem essa identificação, essa referência, esse lugar, né, de reconhecimento, de entendimento nosso, que a gente acaba não refletindo, né? E aí eu queria ouvir de você um pouquinho como é que você pensa, né, nesse mercado editorial, o papel das pequenas editoras dentro dessa ideia de espaço possível para estar publicando os nossos, mas no lugar também de buscar deter o controle da produção, enfim, romper também com
ciclo desse lugar embranquecido, né? De, de nos dar espaço, enfim. Sim. O que eu tenho percebido ao longo dos últimos anos e que às vezes até surge mesmo como uma discussão lá no Clube do Livro, é que assim, o mercado editorial, óbvio que ele continua sendo dominado por pessoas brancas, né, e por grandes editoras brancas, mas nos últimos anos ele tem se mostrado mais aberto para publicar autores negros, né, tanto autores negros brasileiros como também trazer autores negros estrangeiros, né, americanos e de países africanos traduzidos aqui para o Brasil. É óbvio, né, que eles não fizeram isso porque eles são pessoas boas de coração. Eles, obviamente, perceberam que estava acontecendo, né, um debate racial nos últimos tempos e que a própria juventude e os adultos negros, né, estavam começando a ter essa demanda, né, por conta da própria discussão racial de ler os nossos. Então, obviamente, eles viram nisso uma oportunidade para fazer dinheiro, né? Porque é obviamente que é uma indústria. É claro que, por mais que a motivação tenha sido essa, isso nos deixa muito feliz, né? Porque, infelizmente, a gente precisa que os livros sejam trazidos para cá para que a gente tenha acesso. E realmente, no momento que isso aconteceu, a gente foi com uma sede enorme beber da fonte, né? Porque, como você mesmo falou, nós passamos décadas e décadas lendo uma literatura que não nos dizia respeito. Então, de repente, você ter traduzido na sua língua, né, uma pensadora importante norte-americana, como a Bell Hooks, como a Patricia Hill Collins, ou você, né, ter romances de escritoras nigerianas como a Chimamanda, é uma coisa que nos traz assim muito entusiasmo. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que é muito necessário que se crie assim um mercado editorial doméstico, e quando eu falo doméstico eu quero dizer assim, na verdade nacional, que seja um mercado editorial conduzido por pessoas negras, porque a gente sabe que entre o momento que o livro sai da mesa do escritor até ele chegar lá na mesa do leitor, do consumidor, tem um longo caminho que vai ser percorrido. E todo o livro vai passar pela mão de um editor. E esse editor, ele não é simplesmente a pessoa que pega o livro, escolhe a forma com que vai ser diagramado. Ele é muito mais do que isso. O editor ele tem muito poder sobre a produção mesmo de um livro. O editor ele tem o poder de tirar trechos, de mandar tirar trechos, de pedir para que seja amenizadas algumas coisas que estão sendo faladas. Então, quando você coloca uma pessoa, um escritor negro, para ser editado por por um mercado editorial negro, você pode esperar que essa obra com certeza está chegando da forma mais genuína possível na mão do leitor. Entendeu? Porque quando você coloca no meio desse processo um mercado editorial branco para publicar aquele livro, talvez as questões que estão sendo trazidas naquele livro como críticas, reflexões, não sejam questões que sejam encaradas como relevantes por aquela editora branca. Então é muito importante que assim, além da gente escrever nossos próprios livros como escritores e consumir como leitores pretos, que a gente também domine o mercado editorial, que a gente transforme isso no mercado editorial preto, porque quando quem está editando, né, quem está fazendo o processo editorial, é uma pessoa que está em consonância com o que você está escrevendo, isso faz com que tudo que você queria colocar naquela obra chegue de maneira íntegra na mão do seu público. Então, é muito importante, realmente, assim. É claro que a gente sabe que tem vários autores e autoras negros que só chegam aqui no Brasil através das grandes marcas. E eu não estou dizendo para a gente deixar de ler essas pessoas. Eu mesma sou uma pessoa que tenho vários livros de editoras brancas, mas que trouxeram autores e autoras negros para cá. Porque na condição que nós estamos, a gente não pode se furtar a lê-los, né? Só que é muito importante também que a gente preste atenção nas editoras pretas, né? Naquelas editoras que são construídas dessa forma, que são organizadas dessa forma, que a gente as valorize, que a gente consuma delas, porque elas
a gente precisa disso para a gente evoluir enquanto produtores do conhecimento também. A gente precisa muito, assim, ocupar esse espaço. É tão importante ter um editor preto ou uma editora preta quanto ler um livro escrito por uma pessoa negra. Sim, concordo plenamente, mesmo sendo suspeita nessa posição. Deixa eu te perguntar, Gabi, a gente tem aqui 4 perguntas que eu acho que não vai dar tempo da gente responder porque faltam menos de 3 minutos. Meu Você Deus. se importa da gente voltar só para responder essas perguntas? Claro, vamos voltar sim. Ah, sim. É a pergunta da Lin Frey, da Eliana C. Oliveira, da Feira Araújo, mentira, tem 5, e da da Débora. Da Débora Nascimento, que é nossa editora do Oriqui. Vou aproveitar o gancho, já que estamos falando de editoras pretas independentes, fazer a propaganda aqui dos nossos livros. Roleta do Genocídio, do Daniel de Abreu Brasil. Favela em Mim, do Carl Luiz. Todos estão à venda no site da Oriqui, que o link está na bio, editororiqui.com.br. Favela em Mim é um livro de poemas, ambos são livros de poesia, tá? Favela em Mim foi um livro de poemas escritos a partir de ilustrações. A pessoa vai abrir e não abre na ilustração, tá certo? Então, os poemas eles foram escritos a partir das ilustrações do Carl Luiz. E tem vários poetas, todos eles periféricos, pessoas pretas maravilhosas. E Roleta do Genocídio, ou Signos da Diáspora, é o livro que o Daniel Brasil escreveu com mote a partir da pesquisa do IPEA, que diz que a cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil. E Daniel vai falar sobre os que ficam, vai falar sobre todos esses processos, né, que fazem parte, né, dessas estatísticas. E aí, fortaleçam, comprem. A Lin perguntou para você se tem algum livro que você recomendaria como começar, como primeiro livro, né, para alguém que nunca leu literatura negra, que seja teórico e fale sobre a organização da sociedade para ser lido nesse momento em que nos encontramos. Nossa, essa pergunta é difícil, né? Né? Complexa. Bom, ela está falando para uma pessoa negra, né, que nunca leu nada sobre literatura negra e que seja um livro teórico. Olha, um livro que eu acho que é muito importante nessa parte da gente pensar na construção identitária do negro e que talvez fosse um livro muito importante de ler no início. Não estou dizendo que é um livro fácil, mas acho que é um livro pertinente. É o Tornar-se Negro, da Neuza Sim. Santos, né? Eu acho que é um livro que pode ajudar a perceber como que a gente chegou nesse lugar que a gente se encontra agora na sociedade enquanto povo preto e quais são os processos que a gente atravessa, né, até a gente se perceber de fato como um indivíduo dessa forma, né? Eu acho que é um livro bastante importante. Eu acho que Acho que sim. esse Sim, livro eu e é um livro sugeriria. tranquilo, né? De ler. Eu vou aproveitar o gancho perguntando foi para mim, mas eu sou abusada, vou dar dica também. Não sei se necessariamente cabe, né, para um princípio, mas acho que é um livro que eu tenho indicado para quem tá na academia ou para quem está pensando em entrar nela. Teve uma fala da Riane na live que eu fiz com ela que me impactou muito do quanto a gente fala muito pouco, do quanto esse processo de entrar na academia é muito cruel, né? A gente tem toda uma educação que quase nos obriga a ocupar esse espaço, né? A gente é educado para fazer vestibular, quer dizer, Enem agora, né? Você tem todo esse processo desse lugar, nessa educação bancária, nessa estrutura embranquecida, mas ninguém fala que mais difícil do que entrar é permanecer e conseguir sair com diploma, né? O ponto é cruel e massacrante esse período. Então, vou dar uma dica mais nessa linha. Eu tenho falado muito do livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação. A gente até leu o primeiro capítulo no clube, né? É, a gente leu a E máscara.
Eu tenho vontade de. Esse capítulo, A Máscara, eu acho que todas as pessoas tinham que ler, especialmente as pessoas brancas. Assim, tinha que ser tipo assim: você já ouviu a palavra da Grada Quilomba? De ser leitura Tipo uma obrigatória. Assim. panfletagem. Exatamente. Eu tenho vontade de ir completando por aí. Tô batendo, tipo, com todas as. Tipo, testemunho de Jeová. Pô, você já ouviu a palavra da Grada Quilomba? Vai ver se exorciza, assim, se as pessoas lidam com isso. Então, indicaria Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. Vou fazer a pergunta da Eliana C. Oliveira. Antes de eu fazer a pergunta, eu vou ler aqui coisas que ela falou. Ela falou: Meninas, estou adorando esse bate-papo. Sou professora de uma escola estadual na cidade de Sumaré. Tem um grupo de alunas que está organizando uma biblioteca de escritoras negras na escola. Ela pediu para trocar contato para conversas sobre as ações. A Gabi está no perfil do Clube do Livro Letras Negras. Isso, Sigam o perfil. inclusive se quiser mandar direct pro perfil, tanto do clube quanto pro meu perfil pessoal. Pro perfil do clube, eu acho que é até melhor, porque a Amanda também, que é minha irmã, que é a outra, né, fundadora do clube, ela também tem acesso. Então, eu acho que lá vai ser uma fonte melhor, assim, de informação. Sim. Você sabe que eu tava com essa dúvida, né? Eu não tinha certeza se vocês eram irmãs mesmo. O quê? A gente é idêntica! Eu acho que elas são irmãs, mas aí agora você falou, não, elas são mesmo irmãs. Cara, acho que essa é a primeira vez que eu ouço isso na minha vida. Porque eu só ouço assim. Eu já até ouvi assim, vocês são gêmeas? Aí eu, não. Não, vocês são muito parecidas, de fato. Mas eu fiquei na dúvida, né? Mas tem aquela coisa de você acha que a pessoa é parecida. Não, eu tô tentando exorcizar isso na minha mente, né? Quando eu estava na faculdade, eu era pessoa prosaica. Todos os dias alguém dizia que tinha me visto em algum lugar e não era eu, né? Isso acontecia assim, enfim. É, Aí a Eliana C. Oliveira fez a seguinte pergunta: quais são os livros de literatura negra que você indica para estudantes negros do ensino médio? Hum. Para estudantes negros do ensino médio, eu acho que eu indicaria um livro que ele pode ser pesado e triste, mas eu acho que é um livro que mostra a realidade assim do que significa ser negro num país racista como o nosso ou num país racista como os Estados Unidos. É um livro chamado Entre o Mundo e Eu, do Naesh Coates. Ele é um jornalista americano e ele é um livro como se fosse um pouco biográfico, né? Que na verdade é um livro que ele escreve para o filho dele de 15 anos de idade, mostrando para o filho o que significava ser um jovem negro e as coisas que ele teria que lidar a partir daquele momento, assim, que ele teria que lidar com o fato dele ter saído, né, de uma infância negra e ter adentrado a adolescência e a juventude. É um livro muito triste, mas é um livro bastante honesto. Nada do que ele escreve naquele livro está livre de acontecer com nenhum de nós, e infelizmente nem com os nossos filhos. Então ele começa o livro narrando, né, um acontecimento muito triste que aconteceu com um menino universitário que foi assassinado. Ele não era um menino negro, não era um menino pobre, ele era um menino de classe média alta e ele foi assassinado pela polícia numa abordagem policial. E esse menino, ele era filho de uma mãe muito bem-sucedida, né, digamos assim, classe média alta. A mãe era médica, chefiava o departamento de radiologia de um determinado hospital numa cidade norte-americana. E um dia esse rapaz voltando de algum compromisso, voltando para casa à noite, no seu carro, que era um carro caro, dado pela mãe, ele foi abordado por um policial e no meio dessa abordagem, como a gente sabe que as abordagens policiais violentas, elas não precisam de motivo, né? Como a gente está cansado de saber. E nessa abordagem esse garoto morre. E essa mãe, ela nunca tinha discutido, né, com o filho ou prestado atenção nesse tipo de coisa. E ela era uma mulher negra.
E a partir daquele momento, quando o Danesh Coach procura essa mulher para entrevistar para fazer o livro, ela diz para ele que depois que aquilo aconteceu, aquilo passou a ser, na verdade, a bandeira dela, entendeu? A luta dela. E o livro é sobre isso, né? O livro ele retrata como é ser vulnerável numa sociedade quando você é negro. E isso independente da sua condição social, né? O livro ele deixa bem claro que o fato de você ter uma família bem-sucedida ou participar da classe média alta não vai te blindar de sofrer episódios racistas e nem vai te proteger de uma violência que pode levar a sua vida, né? O Rui acabou de botar aqui nos comentários uma outra sugestão de livro, O Racismo Explicado aos Meus Filhos, de Ney Lopes. E o Ney Lopes é um escritor brasileiro, né? Também pode ser uma boa sugestão de livro. E é Algo basicamente isso. Eu acho que, assim, quando se é adolescente e jovem, eu acho que esse tipo de conversa honesta tem que ser feita, né? Até para explicar para o jovem como ele deve ser abordado, como ele deve se comportar numa abordagem policial, que às vezes os jovens não sabem que se um colega branco se comportar de uma maneira, você não pode se dar o luxo de se comportar da mesma forma do que seu colega branco. Então, assim, são coisas que às vezes parecem absurdas ou exageradas, mas em se tratando de um jovem negro não é. O jovem ele tem que estar muito ciente de que ele tem que fazer tudo o possível para que evite que ele seja uma vítima dentro disso. assim. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Alguém está perguntando. A Fer Araújo Souza perguntou como funcionam os encontros presenciais do Clube de Leitura. A Gabi comentou um pouquinho, mas vou fazer o seguinte: vou emendar a pergunta dela, que aí você pode dar uma resumida, e aí vou emendar com a pergunta da Érica Eusébio. Quais são as próximas leituras do clube para esse ano? Tá. Antes de falar, rapidinho, porque a Erika também botou aí O Ódio que Você Semeia, que é um livro também muito bom para jovens, que a gente até leu no clube de leitura. É um livro excelente para falar sobre jovens. E, de repente, para uma faixa etária menor, assim, do oitavo ou nono ano, o livro Pretinha Eu, do Júlia Emílio Braz, que também é um livro bastante interessante, né, para se discutir a temática do racismo. Mas aí a pergunta é como é que acontecem os encontros presenciais, né? Então, os encontros presenciais, eles são combinados no nosso grupo de WhatsApp e também são divulgados nas redes sociais do clube, no Instagram e no Facebook. Então, a gente faz da seguinte forma, a gente escolhe um livro para ler. E aí a gente dá um prazo, que pode ser 2 meses, 2 meses e meio. E aí a gente marca uma data e uma hora, que normalmente acontece em algum domingo de manhã, por volta das 10 horas, num ponto do Parque Madureira, onde a gente se reúne, senta na grama, faz um maravilhoso piquenique e ao longo da manhã inteira, e muitas vezes avança para a tarde, a gente discute sobre o livro. Então, para ficar sabendo do encontro presencial, basta seguir a rede social do clube, porque além de ser combinado no WhatsApp, sempre é colocado o dia e o horário que isso vai acontecer, além do livro que vai ser discutido. E, o encontro ele é aberto para... Não precisa fazer nenhuma inscrição formal, nem nada disso. Ele é aberto para qualquer participante do clube passar lá, isso independente de ter lido o livro todo ou não ter lido o livro, porque é muito importante também que, mesmo que você não tenha lido o livro, o espaço é de troca de vivências e a gente nunca fica apenas presa ao assunto do livro, né? As discussões sempre são extrapoladas para outras dimensões, então é bastante legal o encontro. Com E a Erika certeza. perguntou? Dicas de séries. Ela perguntou os próximos livros desse ano. Ah, sim, na lista também. Bom, depois que a gente terminar de ler Niket, Uma História de Poligamia, que é o que a gente está lendo agora, o próximo livro vai ser O Espírito da Intimidade, da Sombunfu Somé, que é uma autora que eu citei antes,
que é uma autora de Burkina Faso. E depois dele a gente vai ler Olhos d'Água, da querida Conceição Evaristo. Maravilhosa. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta que eu estou vendo que tem alguma coisa de Conceição e Carolina aqui, da Débora. Pergunta para a gente, você pode pensar e debater uma questão de utilização de histórias como Carolina, Maria e Conceição para justificar o discurso meritocrático? Olha, eu acho que nada justifica o discurso meritocrático. Eu acho que, na verdade, as pessoas que elas se valem, né, da meritocracia para justificar sucessos, eu acho que é um discurso muito covarde, na verdade, assim. Eu acho que é um discurso muito, muito covarde. Eu acho que a palavra é essa. Porque quando você cita, né, meritocracia, no caso aí que você que a menina que você que está perguntando deu o exemplo de Carolina e de Conceição, significaria o seguinte, né? Alguém falar assim: "Ah, a Carolina Conceição era uma favelada, ela era uma pessoa que vivia na miséria e ela conseguiu escrever um livro, e a Conceição Evaristo é uma pessoa que veio de uma origem muito pobre e agora consegue se destacar no mercado literário." Bom, elas conseguiram? Sim, conseguiram. Mas por que que o discurso meritocrático ele não pode ser validado, mesmo com essas exceções? Porque no discurso meritocrático, você está admitindo que basta um esforço de alguém para que esse alguém ascenda, né, socialmente, ou para que esse alguém consiga alguma coisa. E que, na verdade, isso é uma grande mentira, né? Na verdade, quando você vê a Carolina, eu já disse isso antes, né? Ela só foi publicada porque uma pessoa branca a validou, digamos assim, entende? Então, assim, na verdade, quando a produção da Carolina foi recebida pelo mercado editorial, o mercado editorial, em primeiro lugar, ela não estava ele não estava aberto para Carolina. Ele estava prestando atenção numa coletânea de textos que um homem branco que era jornalista levou. Porque se a própria Carolina aparecesse com os cadernos dela na porta de uma editora, eu duvido que ela teria sido publicada. Então, a meritocracia já não se aplica a Carolina dessa forma. E a Conceição também não, porque assim, a Conceição, apesar dela ser uma pessoa que veio de origem pobre e tudo, se você for parar para pensar na trajetória da Conceição, ela é uma escritora negra que ela alcançou a visibilidade que ela tem de maneira muito tardia, né? Então, quando você pensa no sucesso e no reconhecimento ou em toda a publicidade que, por exemplo, escritoras brancas recebem, com a trajetória da Conceição, você percebe que, na verdade, a trajetória dela foi bastante árdua, né? A Conceição, ela não começou a escrever em 2015, quando ela ficou amplamente famosa. Ela escreve há muito tempo, né? E ela já teve, assim, as suas publicações negadas, o seu material, né, negado de ser publicado durante muito tempo. Então, às vezes, pessoas brancas que produziam coisas, às vezes com uma qualidade boa também, tanto quanto a Conceição, ou às vezes até com uma qualidade inferior, né, não sabemos, acaba que essas pessoas acabam tendo um certo privilégio que, por elas estarem trazendo narrativas, digamos assim, não racializadas, elas acabam sendo abraçadas e acabam sendo mais bem recebidas pelo mercado editorial. Então, na verdade, nenhuma das duas, o sucesso que nenhuma das duas fizeram pode ser explicado pela meritocracia. De maneira nenhuma. E digo mais, e nem o sucesso de nenhuma outra escritora negra. Nem o sucesso da Djamila Ribeiro, por exemplo. Se você for pegar a trajetória da Djamila, ela é uma pessoa que fez faculdade tardiamente,
digamos assim, privilegiadas entram na faculdade assim que termina o ensino médio, com 17, 18 anos. Ela entrou na faculdade com 27 anos, né? Sendo mãe. Então, a gente não pode pegar a história dela, óbvio, hoje ela é uma escritora muito famosa, traduzida, colunista de vários meios de comunicação importantes, né? Tá fazendo o maior sucesso por aí. Óbvio, né? Ela lutou para isso, ela lutou para isso, mas você não pode pegar o exemplo dela e falar assim, se a Djamila conseguiu, qualquer pessoa consegue. Não, porque na verdade quando a gente vê essa pessoa se sobressaindo e fazendo sucesso, a gente está vendo só o topo de um iceberg, que a base são zilhões e zilhões de pessoas negras que estão tentando diariamente estudar, que estão tentando diariamente sobreviver, ter emprego, se destacar e que, na verdade, não conseguem, porque o sistema, infelizmente, ele não é feito para nos facilitar, entende? Então, a gente não vai poder dizer que, a gente não pode dizer que essas pessoas, elas fazem sucesso só porque elas se esforçaram muito. E as outras pessoas que não fazem sucesso é porque não se esforçaram nada. É porque a meritocracia, ela fala exatamente isso, né? Que basta você se esforçar para que você consiga as coisas. E não é bem assim. Sim. Concordo plenamente com tudo que você falou. Complementar a sua fala, que eu acho importante também, que a gente não faça da literatura preta novas conceições no sentido de só dar crédito e visibilidade para as nossas autoras tardiamente. Muitas vezes eu vejo as pessoas acessam Carolina Maria de Jesus, acessam Conceição Evaristo, que são hoje dois nomes muito expoentes dentro da literatura, e param aí. Né? Então, vamos buscar mais nomes, vamos aprofundar, fazer um exercício aí, convocatória para pessoas pretas, fazer um exercício, um comprometimento mesmo de leitura, né, de mulheres pretas. Né? Eu acho que isso é muito importante, que é o exercício do clube também, né, de autores e autoras negras. Então, fazer esse compromisso mesmo de ampliar, a gente já leu, e eu não estou falando, nunca mais vou ler nada branco. Não, mas a gente já vem de uma trajetória de leitura embranquecida muito grande, então se permitir fazer esse pacto também, né? Então explorar outras autoras negras, tanto da geração da Conceição Evaristo, como a Miriam Alves, por exemplo, a Lia Vieira, como autores e autoras mais jovens, o Pucci, a gente até leu Isso, o Pucci no clube também, isso. A gente leu quanto o texto autores do mais Pucci, jovens, né? E a gente estava conversando exatamente. sobre isso, assim, é importante mesmo que a gente leia e que a gente honre, né, as nossas referências, né, intelectuais como escritores, né, que é o objeto do clube, enquanto eles estão vivos, sabe? Isso é muito importante. É muito importante. É claro que é melhor, é claro que assim, um reconhecimento tardio face a nenhum reconhecimento é melhor do que nada, mas é muito mais importante do que isso é a gente ler os nossos e dar a visibilidade merecida enquanto eles estão vivos. Sim. Isso E que aí não seja também, no fim da vida. sim, e sair desse lugar da gente ter que esperar a validação branca para a gente começar a ler. Hoje eu estava Sim. ouvindo uma live com a Conceição, a Paula Anacauana, a Jarid Arraes e o Marcelino Mediano, Marcelino Freire, e a Paula Anacauana, que é uma escritora e editora de livros francesas e que leva obras de autores brasileiros para a França, né, para serem traduzidos no francês, publicados no mercado editorial francês. Em algum momento o Marcelino falou assim, porque depois que a Paula fez esse movimento de levar a Conceição para a França, o Brasil começou a ler Conceição. E ela falou uma coisa muito importante, o quanto a gente ainda tem muito esse complexo de vira-lata, né? Que a gente precisa dessa validação branca, ou quando vai falar de Conceição, a autora do prêmio Jabuti, que é um prêmio branco, ou falar porque ela foi traduzida para várias línguas, quando fala de Carolina Maria de Jesus. Não, falar, são autoras negras que têm uma fala potente, uma fala importante, não que não seja importante validar os prêmios e as traduções exteriores, mas que a gente não dependa só disso para se ler, né? Então, enfim, acho que eu só complementando o que você já falou belíssimamente sobre a questão da meritocracia, como a gente não deve cair
nesse lugar, né? Com certeza. Tem pergunta aqui, tem duas perguntas que eu acho que eu vou casar, que é a pergunta, uma outra pergunta da Érica, perguntando dos livros que não tiveram do livro, qual que não tiveram no clube, qual que te marcou mais? E o Marco Antônio está perguntando qual o seu livro favorito. Então, não sei se o seu favorito é o que te marcou mais, mas se forem dois, enfim, para você comentar. Bom, assim, eu acho que um dos meus livros favoritos até hoje é Meio Sol Amarelo, da Chimamanda Ngozi Adichie, que é um livro grande, mas para mim foi um livro muito importante, que é um livro que fala sobre relação familiar, Então, é um livro que fala sobre sociedade, e o peraí, livro Gabi? todo. Oi, Gabi? Eu não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo a Gabi? Sou só eu ou alô? tá dando pra ouvir? É? Tá. Oi? Ah, então foi. Foi? Foi ou não? Gente, me sinaliza aí, por favor. Tá me Sou ouvindo? só, porque pode ser só eu também, né? Tá me ouvindo, Lawrence? Foi. Tá Fala ouvindo? aí, Gabi. Então, é Meio Sol Amarelo, da Chimamanda, que é um livro muito legal que fala sobre dinâmicas Eu não tô familiares, ouvindo. e é um livro que transcorre durante uma guerra, né? Uma guerra de independência que acontece na Nigéria pela criação do país, né? Do país de Biafra. E é um livro muito interessante nesse sentido, porque é, na verdade, nos apresentam assim processos históricos que ocorreram, né, no caso, em alguns países africanos, no caso na Nigéria. E eu achei muito interessante porque é o tipo de coisa que a gente nunca aprende assim, né, na nossa disciplina de história, né, na escola, né, que acaba sendo muito resumida a história do Brasil, né, contada por um viés infelizmente branco, e a história dos países da Europa, né? Mas assim, a gente não estuda nada sobre a história dos países africanos. Eu achei muito legal ela ter escrito esse livro todo, que tem como pano de fundo a guerra, né, de independência pela criação do Estado Independente de Biafra. Eu achei muito bom, eu gosto muito desse livro. É um dos meus livros favoritos. Eu acho também muito pelo fato dele ser ambientado nessa questão. E também porque ele mostra é, uma, uma sociedade nigeriana no qual as protagonistas, elas são... A protagonista e a sua família faz parte de uma classe, nem uma classe média, de uma classe alta nigeriana, né? São ricos. Então eu acho muito importante também trazer uma história que mostre uma pessoa oriunda de um país africano que não seja pobre nem miserável. Então isso para mim foi muito bom. Na verdade, a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de literatura mostrando como que era, por exemplo, é, a classe média alta de países africanos como a Nigéria, foi justamente com a Chimamanda, né? E eu acho isso assim excelente, porque nas escritas dela ela tenta trazer o máximo de diversidade possível. Ela tenta mostrar que o povo africano, e especificamente o povo nigeriano, ele não é composto só de um grupo homogêneo. Óbvio, né? Tem pobreza como em todo lugar, mas também existe uma classe média, uma classe empresarial, uma classe intelectual, né? Então, eu acho que é bastante importante a gente ter uma noção, né, de que uma literatura que nos apresente essas outras faces de países africanos. Sim. Eu. É bem legal isso. Eu lembro que no último encontro que a gente teve, alguém deu dica de uma série, que é uma série sul-africana na Netflix, que eu até comecei a ver, que é bem isso que você tá falando, né? Foi, Mostra essa classe alta, exatamente. bem Foi bacana. sangue e Alguém água, né? perguntou aqui, desculpa, alguém perguntou aqui em algum momento como faz para participar do clube. Eu não tô.
conseguindo resgatar quem foi, me desculpa, mas eu lembro que passou essa pergunta. Se você puder falar, por favor. Sim. Então, como eu já disse, assim, qualquer pessoa pode seguir a rede social do clube, e ir lá se inteirar das nossas leituras, né? Das nossas dicas de leitura, dos textos em andamento, dos livros também. Qualquer pessoa pode ser um seguidor do clube nesse sentido. Porém, as discussões e os encontros são reservados a mulheres negras, pelo motivo que eu já expliquei no início. Então, se você é uma mulher negra que quer fazer parte do clube, você pode mandar um direct para o Clube do Livro, que a gente vai entrar em contato com você e você vai poder participar das discussões. Se você é um homem negro ou uma mulher branca ou um homem branco que se interessou pela temática do clube e quer seguir o clube para ter acesso à literatura que a gente lê e que a gente indica, você pode seguir a gente nas redes sociais, que é o Instagram e o Facebook do clube. E se quiser mandar direct Muito, tirando dúvidas sobre qualquer coisa, também pode, são bem-vindos. sim, muito importante esse espaço, né? Porque esse clube, como um espaço só de mulheres negras, acaba sendo um espaço que a gente sente muita vontade, muito confortável e troca muito de afeto. Eu sou mega fã e muito feliz, desde que faço parte do clube, assim. É muito bom. Exatamente. Eu só Vou queria deixar fazer claro mais uma também pergunta. Ah, que o desculpa. fato do clube ser direcionado para esse público não é na intenção de excluir ninguém, né? Porque, na verdade, qualquer pessoa branca que queira participar de um clube de leitura tem vários clubes de leitura à disposição para discutir as suas questões pertinentes. A gente criou esse espaço não foi pensando de ser um espaço de inclusão, mas sim um espaço onde pudesse ser um lugar de fala das mulheres negras, para que elas se sentissem à vontade nesse lugar, para que pudesse ser discutido quaisquer assunto que elas julgassem pertinentes. Sim, é importante você falar isso. Eu tô com um certo delay para te ouvir, tá? Porque meu celular deu alguma bugada aqui, então eu tô te ouvindo meio atrasado. Por isso que às vezes eu falo e te corto. Eu tô te ouvindo, mas tô te ouvindo meio atrasada por causa disso. Tem mais uma pergunta da Lynn Frey. Como vocês acham que podemos mudar uma questão da literatura na escola? Seria possível levar o clube para as escolas? Sim, a literatura da escola, na escola, eu acho que é muito importante, né? Porque na época que a gente passa na escola é um período de formação da nossa identidade e é o momento também que vai forjar, na verdade, muitas vezes como vai ser construído o nosso caráter e como que a gente vai lidar com as diferenças. Então, eu acho muito importante mesmo que haja uma literatura preta nas escolas. Eu sei que é, é muito difícil introduzir isso, né? Porque por mais que tenha a lei já, acho que desde 2000, não me lembro bem o ano da lei, não sei se foi 2013, da lei 10.639, que é a lei que fala sobre o ensino, né, de história, né, africana nas escolas, né? A gente sabe que por mais que a lei exista, a lei não é cumprida, né? Que principalmente as escolas particulares, né? As escolas privadas, elas não cumprem a lei, elas ignoram a lei muitas vezes. E a gente sabe também da dificuldade que levar uma literatura preta para dentro das escolas. Mas o clube, ele já, no caso eu e Amanda, nós já fomos numa escola pública fazer uma palestra. Não foi uma palestra especificamente do Clube do Livro, foi numa a semana que estava comemorando a Semana da Consciência Negra em novembro e que teve várias atividades e a gente, na verdade, acabou indo conversar na escola sobre as oportunidades, né, que esperavam os adolescentes, né, o que eles poderiam fazer depois que acabassem a escola. Acabou sendo um outro tipo de conversa. Mas sim, o clube ele pode ir sim a uma escola, apresentar literatura negra sim. Isso é só ser previamente combinado com o clube.
E a gente pode pensar em atividades, fazer rodas de conversas, é, levar livros para serem debatidos e lidos, ou textos, porque realmente isso é muito importante, né? Talvez essa iniciativa não venha da direção de uma escola, ou não seja uma iniciativa curricular, basicamente. Então, assim, se a gente ocupa esse lugar de formadora dentro de uma escola, né, de professora preta, e se a gente tiver oportunidade, é muito importante que a gente tente inserir esse tipo de coisa. Muito, muito bacana, muito potente a sua fala, né? Porque a gente estava até conversando esses dias sobre isso lá no clube, sobre como fazer estratégias de ação para trazer transformação, fazer circular conhecimento. E eu acho que o clube é muito esse espaço de possibilidade, né? De estratégia mesmo. E que deveria e deve se multiplicar, né, nas escolas, em outros espaços. O pessoal falou aqui que a lei é de 2003, mas como você falou, ela nem sempre está. Ela normalmente tem vários entraves para a implementação dela, enfim. Mas é muito importante que hajam, que se multipliquem clubes de leituras. Então, para quem está aqui, que é da educação, levar essa ideia e multiplicar essa ideia, de repente, com os alunos, para quem é aluno que está aqui assistindo, é isso, né? Como a Gabi falou, o clube nasceu de uma demanda dela com a irmã de ter esse espaço de troca, né? Então, é algo que a gente pode se organizar e fazer. Oi, Dudu, que está aqui falando. Então, Gabi, vou pedir para você aproveitar esse espaço. A gente não tem mais pergunta. Quero te agradecer muito, muitíssimo. Foi um papo assim maravilhoso, Ah, eu também agradeço. é, muito bom. Falar mais uma vez aqui que estão aqui me impressionando. Brincadeira. Livros, Roleta do Genocídio, Favela em Mim. Link está na bio, oriqui.com.br, no link da bio aqui. Então entrem, comprem, fortaleçam a literatura preta. Gabi, o espaço é seu para você fazer suas considerações finais. Sim. Bom, eu estou muito feliz, né, de poder estar falando sobre o clube aqui. Já falei isso. Agradecer muito a oportunidade a você e a Eurica Editora. E dizer para todas as pessoas que estiveram aqui com a gente ou que ainda estão, leiam, gente. É tão importante ler. Parece uma coisa óbvia, né? Mas não é. Leiam, se deem essa chance, né? Busquem conhecimento, né? Eu acho que só o conhecimento liberta, né? Quando a gente passa a ler mais especificamente sobre as coisas que dizem respeito a gente, né? As nossas questões raciais, é aberto, assim, na verdade, um leque de possibilidades, né? Eu costumo dizer que, assim, quando você se torna uma pessoa consciente do ponto de vista racial, é como se uma venda tivesse sido tirada dos seus olhos. Então, muitas vezes isso vai ser doloroso, mas isso é muito necessário, porque somente reconhecendo as nossas questões é que a gente pode se organizar para propor mudanças em relação a isso. E um dos jeitos da gente se informar e se reconhecer é a gente lendo. Lendo os nossos autores, lendo as nossas autoras. Isso é muito importante. Tanto os livros ficcionais como os livros teóricos. Então, o que eu digo para vocês é: leiam homens negros, leiam mulheres negras. É muito importante, né? Você enquanto pessoa negra. Se você é uma mulher negra, eu te convido, se você ainda não faz parte do clube, a se juntar a nós. É um espaço de troca, de acolhimento. É um espaço muito rico, assim, é, é, emocionalmente falando e intelectualmente falando também. O nosso clube ele é diverso, muito heterogêneo e por isso mesmo ele é tão bom. Existem pessoas de várias profissões lá. Não é uma coisa feita de somente pessoas ligadas ao mundo da literatura. Nós temos pessoas das exatas, pessoas das humanas, né? Temos pessoas do direito, pessoas que são das letras, eu mesmo que sou da área da saúde. Temos pessoas que estão dentro da universidade, pessoas que já saíram como eu, pessoas que estão fazendo estudos mais avançados.
de pós-graduação, mestrado e doutorado, mas também temos pessoas que não adentraram a universidade, que estão no ensino médio, pessoas que são só trabalhadoras no momento e que não estão no meio universitário. Então, é um meio completamente diverso. Então, assim, independente do seu grau de escolaridade, ou independente do que você está fazendo nesse momento na sua vida enquanto profissional, ou qual o seu nível educacional nesse momento, saiba que você vai ser super bem-vinda no clube. Ali tem espaço para todas se expressarem, sem a menor diferença. E ali nós somos mulheres negras querendo trocar. É isso. E nós focamos, na verdade, nisso que nós temos em comum. E se você é uma pessoa branca que se propõe a saber mais sobre a questão racial, se propõe a tomar um posicionamento antirracista, siga o clube também, que lá tem sempre sugestões de literatura. Leia autores negros e autoras negras. Procure seguir canais de notícias que veiculem conteúdos negros, isso é muito importante. E o mais importante de tudo, não seja omisso. Se você participar, na verdade, se você presenciar alguma coisa que você perceba que se trata de uma injustiça social ou racial, se manifeste. É muito importante. Porque eu já disse isso antes, assim, o racismo ele está muito em pauta essa semana, né? Por conta de todas as coisas que aconteceram. Mas, apesar de ser um problema vivido pelos negros, né, o racismo, ele não, apesar de nós sermos vítimas, ele não é um problema nosso, né? Ele é um problema de toda a sociedade. Então, a gente precisa de comprometimento de todos para que a gente possa superar. Isso é pelo que eu faço. Gabi, muito obrigada. Deixa eu só falar para quem perguntou para a live vai ficar salva. Fiquem tranquilos, a primeira parte já está salva. Eu vou salvar essa segunda parte também. Então, quem perdeu, voltem aqui. Teve alguém, deixa eu responder, o L. Francelino, que disse que mandou um e-mail para a editora e ainda não teve resposta. É porque a gente recebeu um fluxo muito grande, porque a gente abriu um edital de publicação, então pedi só para ter um pouquinho de paciência, quem ainda não teve resposta, mas a gente responde todo mundo, mas somos humanos, estamos em isolamento social, então a gente está tentando aí dar conta das coisas. Eu vou só desativar os comentários, Gabi, para a gente fazer um print, aquela fotinha, para depois a gente publicar. Espera aí, só um instantinho. Prontinho. Eu tiro, você tira, vamos sorrir. Você tira. Tem que ficar um tempo. Foi? Acho que deu, né? Eu sempre vou rápido. A primeira vez que eu fiz isso, eu fui assim, tipo, eu dei meu print e segui, assim, mas eu esqueço que pra gente tem um tempo e para as pessoas tem outro tempo, né? Tem um delay enorme, assim. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora. Quem chegou depois também. Assistam a live, que foi um papo maravilhoso. Sigam o clube. Deixa eu voltar aqui, calma aí. E é isso. Muito obrigada pelo clube. Quem está aqui vendo os comentários, as pessoas que fazem parte do clube, estão vendo todo o carinho, todo o afeto que tem. Eu amo fazer parte do clube. E muito obrigada a você e a Amanda por essa iniciativa maravilhosa. Obrigada a você Foi pela lindo. oportunidade, Laurence. E muito obrigada a todo mundo que se dispôs a vir aqui, ouvir o que a gente tinha para falar sobre clubes de leitura preta. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Beijo, gente. Até o clube, né, Gabi? Até o clube.